Fala pessoal, boa noite a todos, a paz de Jesus, o amor de Maria seja no seu coração, seja muito bem-vindo nessa noite de hoje, no Caroço Podcast, nesse bate-papo, nessa partilha, onde nós estamos trazendo aqui o grande amor de Deus através da vida do irmão, grande amigo nosso. Tudo bem, João? Seja bem-vindo mais uma vez, né? Rapaz, amado, obrigado pelo convite, viu? Eu que agradeço pelo seu sim, por estar aqui conosco, já esteve aqui ano passado e com muita alegria estamos aqui de novo. Massa, vamos falar um pouco do testemunho, vamos falar um pouco da comunidade, mas voltado mais para a consagração da Nossa Senhora, estamos aí nesse mês mariano. Então, eu peço para você que fique conosco até o final, se inscreva aí no nosso canal do YouTube, ative o sininho, entre no Instagram também, lá nos ajude a evangelizar e levar o amor de Deus aos mais necessitados. E é isso, gente. Pessoal, aqui com o João. João, quero já agradecer mais uma vez e como a gente compartilhou da outra vez, né, sobre o seu testemunho. Conta um pouco para nós, quem não assistiu da outra vez, uma pincelada aí pela infância e logo a juventude, esse momento do Carlos. Legal, obrigado, viu? Obrigado à comunidade aí, né? Em nome da comunidade, estou aqui. Meu nome é João, sou de Sorocaba, né? Hoje, atualmente, né? Mas nascido em Maringá no ano de 82, né? Quando eu nasci em 82, minha mãe já morava na rua, né? Minha mãe teve praticamente 9 filhos, cada um de um pai. Eu morei durante 12 anos na rua, né? Então, quando eu fui estudar na primeira série, já estava com 12 anos, na cidade de Votorantim. É uma cidade grudada com Sorocaba, né? Estamos praticamente 3 horas de viagem, né? Sim. Daqui a Sorocaba, né? Então, até os 12 anos, a minha vida foi isso, né? Morar para lá e para cá, para lá para cá. Ficavam metade de um ano numa cidade, um ano inteiro na outra. Entrava na escola, não completava, né? Os estudos, né? Então, não tive formação nenhuma, né? Nem de escola e também de igreja. Somente lá em Votorantim que daí eu fui conhecer, né? Após entrar na escola com 12 anos, também conheci o pessoal que morava na favela, lá em Votorantim. E lá eu fui conhecer a catequese, né? Fui conhecer a Dona Conceição, que pegou a minha guarda posteriormente, né? Então, já está até mesmo um outro testemunho, né? Que eu Sim, já falei. lembro que sou da Conceição. Então, praticamente foi isso aí. Até 12, 13 anos, eu entrei no grupo de adolescentes que Aham. lá havia, né? Chamar AUSPA, Adolescentes Unidos Somente para Amar. Lembro até hoje, né? E assim, Posteriormente fui coordenador desse grupo, né? Fui entrando na vida de teatro, né? Fui conhecendo a parte da liturgia para mim poder chegar até, né, entender o que é a igreja, né? Foi mais ou menos isso, o sim. resumo da minha adolescência com a juventude. Aham. Isso é como de rico a igreja é, né? Diante de toda a dificuldade que você teve na infância, de formação, estudo, e já dentro da igreja, trazendo mesmo essa responsabilidade de Sim, teatro, de coordenação, querendo ou não, para o jovem é um pouco de responsabilidade, né? sim. Foi, para mim foi, viu? Tinha até um amigo meu na época, né, o Júnior. A gente fazia muito a coordenação, ele era vice, né? A gente fazia muitas artes, vamos dizer assim, né? De teatro junto, eu lembro até hoje, né? E isso foi muito bom. Isso ajuda muito, né? Na adolescência aprende muito, né? O jovem na igreja, né? Forma o jovem, né? Forma o jovem, porque a partir do crisma, todo mundo some da igreja. E se tiver algum grupo de adolescente ou jovem que tenha teatro, isso atrai. Para mim foi assim, né? Me atraiu para continuar na igreja. Sim, que legal. E conta para nós como ficou mais um pouco aí da sua vida aí em Votorantim ainda, né? Você Sim, tava. lá em Votorantim eu morei 20 anos, né? Então lá foi um tempo, foi bom e foi ruim, né? Porque eu entrei a fazer teatro, conheci a liturgia e tal, mas ao mesmo tempo conheci pagode, conheci as coisas erradas que me levou, né, a viver as coisas do mundo, né? E eu até falava, né? Eu tenho uma filha de 22 anos, né? Que também eu tive um casamento que durou 2 anos, tive um processo de anulidade posteriormente, mas foi tudo em Votorantim. Então, Votorantim eu conheço bem, mas também conheço o meu lado ruim, né, da Sim. vida que foi lá em Votorantim, Ah. né? E nesse momento, assim, quando você estava um pouco afastado da igreja, querendo ou não, você lembra assim, de algum milagre, algo que você viu ali, a mão de Deus que te livrou da Sim, morte amado. até Olha, mesmo? eu posso dizer que a mão de Deus sobre mim foi muito forte, porque a minha vida perdida, né, na bebida e mulheres, né, eu nunca me preveni de nada. Você está entendendo? Nunca me preveni de nada, né? Então, a mão de Deus aí, Livramento, né? sim, foi muito forte.
né, de tudo que eu presenciei na minha vida e tudo que eu busquei também, né? Eu lembro um fato que quando era para mim sair da favela, eu não tinha para onde ir, porque minha mãe tinha voltado a morar na rua e a família que cuidava de mim conseguiu uma casa, conseguiu um terreno o prefeito ia destruir a favela, né? Resumindo, né? Uhum. E a mão de Deus poderosa aí, como é que surgiu? A dona Conceição abriu uma casa de abrigo. Então eu tinha de 12 para 13 anos. Então, nesse momento foi quando eu entrei a morar na casa de abrigo, onde eu ia morar, né? Então, a mão de Deus foi nesse momento para mim, Sim. de 12 para 13 anos. Sustentando e segurando, né? Desde muito novo, né? Quantas marcas, né, ficaram, né, atrás. E a gente pode dizer assim que o mundo, né? Tudo que eu vivi lá atrás, eu não gostava da minha mãe, não aceitava a minha mãe, tive muito trauma, né? Porque minha mãe não deu carinho, não deu beijo, não deu abraço, né? E isso foi dentro da igreja que Deus foi curando com o tempo, Uhum. a partir da abertura do coração também, né? Mas eu Sim. entendi isso. Mas com o tempo Deus foi curando, né? Hoje minha mãe é falecida, antes dela falecer, já perdoei, amei, beijei. Que bênção, louvado seja Deus, né? E conta para nós um pouco da família, como que foi formando depois e logo a comunidade também. Então, quando eu saí desse relacionamento, né, que durou 2 anos, me envolvi com outra pessoa, tive outro filho. E logo eu voltei para o grupo de jovens e ali eu fui para o Ministério de Intercessão. Nesse Ministério de Intercessão me escalaram para ir para um retiro de experiência de oração. E nesse retiro de experiência de oração eu conheci a minha esposa, conheci a Cleide, né? Lá eu conheci, mas não perguntei nome, não perguntei nada, só falei: "Você é intercessora?" Ela disse não. E passou, acabou o retiro. 2 meses depois teve um evento na paróquia onde eu participava e ela estava lá, né? Aí eu me aproximei, perguntei o nome, conheci e hoje há 20 anos estamos juntos. Que bênção, né? Louvado seja Graças a Deus, né? Deus. Com a Cleide a vida foi diferente, né? Sim. Com a Cleide, né? Porque ela veio de uma natureza, a natureza dela é diferente da minha, veio de uma família mais certa e eu vim de uma família toda Fica bagunçada. bem serena, né? Bem É, calma. é. Então aí foi toda uma estrutura. Foi E, Deus mesmo. sim, que colocou ali, querendo ou não, é isso, o casamento é isso, né? Muitas vezes o que precisa completar de nós vem através do Sim, cônjuge e assim vice-versa para nos ajudar a manter o caminho de Deus, né? é isso aí, irmão. E então você já tinha uma filha, aí logo após já veio também os outros filhos. Isso. Então foi a Ana Clara, né, que hoje tem 22, tem o João Paulo com 20, né? Então eu tenho a minha filha com a Cleide, eu tenho a minha filha chamada Arielle, tem 18, tem o João Paulo com 3 anos e a nossa filha Gema Maria com 4 meses, né? Ah, tá caçulinha, tá aqui, É, depois trazer ela aqui. Legal, louvado seja Deus. E conta para nós, comunidade, como que veio a fundação, sim. depois de toda a experiência aí na renovação, nas paróquias. Então, em 2015, né, eu estava bem afastado, tanto da Cleide quanto da igreja, né? Em 2015, eu voltei para a nossa família e o meu sobrinho mostrou para mim o Tratado da Verdadeira Devoção. Ele falou: "Olha, tio, esse é o livro que eu estou lendo." Eu peguei o livro para ler, né, e me apaixonei, né? Foi imediato. Claro que foi a mão de Nossa Senhora resgatando, né? Uhum. Dando uma última chance para mim, né? Eu entendi isso. Então, após a leitura do tratado, mais ou menos em março, abril de 2015, eu fiz logo os exercícios espirituais, apaixonado que estava ali, né? E por volta aí de outubro, mais ou menos, eu fui até o arcebispo na época, né? A gente falava de bispo, né? Sim. Fui até o arcebispo na época, lá em Sorocaba, e ele gostou da ideia. Eu tava com uma vontade de fazer alguma coisa dentro da diocese ou dentro da paróquia. Ele falou: "Olha, pegue um grupo que tenha a mesma vontade que você, monte um encontro, né, para ver o que que dá." Eu lembro que eu até criei logo criei assim o sinal Uhum. né, que hoje é a comunidade, né? E nasceu assim, amado. Nasceu no dia 5 de dezembro de 2015, dentro do encontro. Nós temos um encontro na Arquidiocese para falar. Eu nem entendia direito o que era o tratado, o que era a consagração, mas montamos ali, né? Então nasceu assim. Nasceu com o desejo de levar pessoas ao encontro de Deus, Uhum. né? Jesus Cristo, por meio da Virgem Maria. Que até então, nessa meados de 2015, 16, não era tão falado, era sim falado, mas Lá na desse, Arquidiocese não era.
Mas até aqui mesmo no Sim, Vale do Paraíba, 2017, 18, estourou, foi um boom que onde você foi. viu o pessoal tava com Instagram. E na época a gente estava, a gente não, né? A Colo de Deus estava muito Isso. forte, Aí né? ajudou Foi. a situação. A Colo de Deus, os membros da Colo de Deus estavam muito fortes. Então a gente pegou essa leva de 10 anos atrás aí, que estava, né, na Arquidiocese, tinha uns e outros que falavam, ninguém sabia direito. Então a gente fomentou, né? Fomentou a consagração e a gente passou a dar formação nas paróquias. A gente ficava 5 meses em cada paróquia da Arquidiocese, dando É formação. uma responsabilidade grande que o bispo confiou, né? Sim. Querendo ou não, uma comunidade que estava iniciando ali desde o início. Hoje ele é emérito, né? Nós tivemos aí Dom Júlio, ficou 8 anos, e agora temos o novo arcebispo Dom José Roberto, né? Uhum. Que estava em Limeira. Também já nos conheceu, me apresentei, vai estar conosco no congresso. Que honra. Graças a Deus. E foi assim, amado. Assim que nasceu. Daí a gente começou, como eu falava para você, quando eu conheci o Heber Campos, a gente começou com Noite Marianas, né? Levando para as paróquias também uma experiência de Nossa Senhora, né? Mas em questão de música. Então foi assim, assim que foi nascendo, né? A gente foi entendendo, se estruturando para tornar-se uma comunidade, né? Uhum. Sim. Mas na época você participava de um grupo de oração ou não, lá na paróquia? Antes da comunidade, nós ficamos, por último, 4 anos tocando num grupo. Sim. Já tinha uma bagagem já. A renovação eu conheci em 97, né? Fiz experiência de oração, né, em Quando que eu noventa e nasci. sete. Em 97 eu conheci, amado. Fiquei 3 dias, né? Sexta, sábado, domingo. Na época era assim, né? A gente ficava retirado mesmo num lugar para beber, sair de lá chapado do Espírito Santo. Outra pessoa, né? É, Legal, louvado seja Deus, né? E você falando assim, tipo, como é belo, né? Como Deus quer usar das novas comunidades, dentro de cada realidade, né? Da sociedade em si, das paróquias, que está aqui para auxiliar a igreja, que é a primavera da igreja, né? sim. Que isso o Papa nos falou, né? Opa, nós temos uma palavra que a gente usa muito na comunidade, é Efésios 3:20. Se eu não achar agora, depois nós acha, né? Sim. A palavra, a palavra de Deus em Efésios capítulo 3, versículo 20 vai dizer assim, ó: Deus pode e ele quer fazer em nós infinitamente mais, né? Como você citava as novas comunidades, a primavera, o respiro. Hoje as novas comunidades atingem lugares que a pastoral não vai, né? Que algum grupo não vai. E as novas comunidades tá espalhado. Tá espalhado. Eu tenho para mim, isso é meu, né? Eu tenho para mim que a nossa igreja, claro que nós cremos na vinda do Senhor. Ela vai terminar do jeito que ela começou. Uhum. Assim, ó, com grupinhos. Povoados, né? Grupinhos apaixonados por Deus, voltando a viver a radicalidade do evangelho, né? Esse é o que eu entendo, né? Até para fundar a comunidade Totus Tuus na Arquidiocese, eu me lembro muito bem. Quando eu senti esse boom, né? Foi a última vez que eu fui procurar emprego, um currículo debaixo do braço, e eu ouvi, né? Eu senti, claro, eu senti Deus falando comigo. Você nunca mais vai trabalhar. Eu falei, mas como assim nunca mais vou trabalhar, né? Falei, mas vou virar vagabundo? Como é que é? Né? E com filho Como ainda, você né? ficar com a esposa, com os É. parentes? E eu senti isso. Aí cheguei, expliquei para ela e ali Deus foi trabalhando. Deus foi trabalhando no jeito dele, me mandou para lá, me mandou para cá, e até que há 10 anos, né? 10 anos e meio, né? A comunidade nasceu e eu vivo disso. Hoje a comunidade é 100% da providência. Sim, é que, querendo, não é fácil, né? Principalmente no começo, aí, quem está nesse estado de vida, né? Você pode até falar melhor. E qual é a orientação ou conselho você deixaria para uma pessoa que está aí na comunidade, iniciando a comunidade, para esse discernimento, né? Muitas vezes a pessoa tem esse chamado ao estado de vida, ou se não encontra preparada, ou está esperando se preparar, Sim. como funciona? Então, eu entendi por experiência com Deus, né? Por experiência com Deus, que a gente não tem um dia certo para começar a servi-lo. Não tem uma época certa, não tem uma data certa. O ano que vem, né? A segunda-feira eu começo a fazer meu jejum, né? Por exemplo, né? Não, não é assim. É quando você sente Deus em você. Eu até falo muito, né? Se você não tem chamado, eu falo isso. Se você não tem chamado de Deus, não tem como fundar nada. Por quê? Porque senão vai ser humano.
né? E o humano, ele vai dar frutos. Cara, é misericórdia de Sim, Deus, né? Deus usa até das pedras, falaram, né? É, precisa haver um chamado. Para permanecer, né? Senão o fogo Exato. ele para, né? Que acaba. Para você trabalhar dentro da arquidiocese, para você trabalhar dentro de uma paróquia, você tem que ter aquele chamado, porque isso, no chamado, você vai deixar Deus quebrar orgulho, vaidade, né, prepotência. Deus vai quebrando tudo quando você entende que é um chamado, né? Então, para quem está começando ou vai começar, ó, joelho no chão, né? Faça jejum, faça penitência, entenda, escute a Deus, pergunta para Deus o que é. Nós, como consagrados pelo Mestre São Luís, a gente diz assim, né? Sou todo teu, ó Virgem Maria, e tudo que eu tenho é teu, e tudo que tu tens é meu. Né? Então, sempre saber, é da vontade de Deus? Por meio de Nossa Senhora, é da vontade dela? É isso. Uhum, sim. Porque esse recado, essa orientação para você que está aí iniciando algum chamado, alguma comunidade, até mesmo paróquia, esse estado de vida Isso. E providência. não ter medo, viu, Gustavo? Não ter medo. Porque o chamado de Deus, ele vem e a primeira coisa que bate em nós é o medo, né? Como é que aonde que eu vou viver? Como é que eu vou viver? Com quem que eu vou falar? Como é que eu chego? Vou falar com o bispo? Vou falar com o padre? Vou falar com quem? Né? Aí o medo impede a gente de fazer muita coisa, né? O medo, né? Ele é bom quando ele é natural do corpo, né? Você tem medo de ser atropelado, você tem medo de se jogar de uma Perde ponte? prudência, né? É, mas o medo, quando o medo para fazer as coisas de Deus não pode ter. Não pode ter. Nós falávamos, né, de comprar, né? Nós lançamos a campanha para comprar. Ah, é caro, é muito alto, mas é o valor que o dono, ele é o dono. Ele colocou um valor e a gente tem que correr atrás, né? Nós levantamos um centro de evangelização sem medo. Sem medo. Ah, vamos embora. Nós levantamos um centro de evangelização com R$ 15. Cada um dava R$ 15, a gente foi comprando isso e aquilo. Então, para servir a Deus não pode ter medo. Você tem que ser sem vergonha. Bem, glória a Deus, louvado seja Deus. E fala um pouco como que iniciou então os primeiros passos da comunidade, os primeiros encontros. Sim. Nós mudamos para Sorocaba, depois de 20 anos em Votorantim, né? Deus deu uma palavra para Dona Conceição, um dia você vai conhecer ela. Aham, foi em nome de Jesus. Ela um dia abriu a palavra, né, em oração e Deus deu a palavra para ela. A felicidade estará na segunda casa, né? Lá em Oséias, né? Felicidade estará na segunda casa. E ela entendeu, falou: Nossa, olha, a palavra que o Senhor me deu. E logo apareceu a prima dela vendendo uma casa, lá em Sorocaba, né? Da outra cidade. E ela falou: Nossa, é o sinal de Deus. E ela comprou essa casa e a gente foi morar. Reformamos a casa e a gente foi morar dentro dessa casa, onde a dona Fátima mora hoje. Olha que bênção. Aqui veio com a gente, né? Aham. Ela é membro já há 8 anos. Dentro dessa casa nasceu a comunidade Totus. A felicidade estará na segunda casa. Olha como é que é, né? Acabamos de falar. É ouvir Deus. É ouvir e fazer. É Deus que tá falando, né? Porque muitas vezes a gente fica, será que é? Será que não é? Claro, se você comunga, se você tem confissão em dia, se você reza, gente, não tenha dúvida quando Deus fala, né? Claro que a prudência humana vai ter, né? Muito, né? Então a gente começou ali, reunia ali, como eu falava, daí a gente foi fazer formação nas paróquias, mas tudo ali. A gente fazia reunião ali, fazia vigília ali, fazia encontro ali, trazia o sacerdote que logo a arquidiocese colocou sacerdote para cuidar de cada comunidade, e a gente trazia o padre para nossa casa, ali a gente fazia reunião com ele, né? Foi tudo ali. Então nasceu assim, dentro de uma casa, literalmente, né? E, e quando nasceu, a gente tinha cerca de 10, 12 pessoas dentro de uma salinha assim, irmão. Aham. Era mais ou menos esse tamanho aqui, lá onde ela mora hoje, a sala. E a gente desligava a luz ali, pegava o violão. E clamava fogo. Foi assim. E a gente foi vendo, né? Foi vendo o chamado de Deus, para onde ele mandava a gente, quem ele pedia para trazer de pregador. Foi assim que a gente conheceu o Eudes Duarte, Sim, aham. nessa loucura de Deus. Começou assim. Essa vida fraterna já dentro da casa, né? São sinais aí da nova comunidade que vai surgindo. Muitas vezes a pessoa fala, vou fundar uma comunidade. E pega e já vai fundando, sem ter até mesmo vivido um pouco. Querendo ou não, já vai vivendo sem perceber, né? Exato.
Nós ficamos 3 anos e meio, né, nessa casa, mais ou menos. Quer dizer, quando fundamos, a gente morava ali já há 7 anos. Mas ali, nessa casa, nós ficamos antes de ir para a chácara, onde é a sede hoje, foi 3 anos e meio. Daí a gente, e para a gente chegar nessa chácara foi até engraçado, porque a gente ia fazer os encontros nas paróquias e as pessoas oravam, né, e Deus falava, como fala em qualquer lugar. Deus falava: olha, um dia essa comunidade vai ter uma sede. Eu e a Cleide, somos fundadores, eu e a Cleide falava: imagine, sede. Olha, um dia essa comunidade vai estar à frente de um grande povo. Imagine. Ia para outros lugares: olha, um dia essa comunidade vai ter muitos filhos. Filhos? Eu operado, já estava operado. Eu operado, filhos. Que Deus é esse? Como isso? Mas era filhos espirituais, né? Os membros da comunidade. Até que a gente começou a orar, a acreditar naquilo que Deus estava falando e a gente foi atrás. Antigamente estava muito na moda aquele OLX, Sim. né? Uhum. Então a gente procurando no OLX, a gente achou essa chácara de aluguel, né? E ali o povo alugava para festa, para baile, festa de casamento, festa de aniversário, aonde nós estamos hoje. Olha pra você ver. Cenas dos Já próximos mostrou de capítulos. Deus, né? É verdade. Deus ali já ia falando, já ia mostrando já aquilo que Já, queria para vocês. já. Porque muitas das vezes, lógico, cada nossa comunidade, Deus trabalha de uma forma. Umas, né, uns querem que constrói um lugar, uma casa, outros compram, outros Sim. permanecem em paróquias. Mas ali Deus já estava mostrando os caminhos que queria para vocês, né? Achei aqui a palavra, ó. Se eu conseguir ler sem óculos. Efésios. Lê para nós aqui, filho. Efésios tá 3:20, acho que tá aqui em cima. 3:20. Versículo 20 aí em cima, perto. Em cima do 4, acho. Isso. Ó, pessoal, Efésios 3:20, que Deus está falando. Deus, por meio do seu poder que age em nós, pode realizar muito mais do que pedimos ou imaginamos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Em outra tradução, tá assim, ó. Deus pode realizar infinitamente mais, né? Olha a ênfase, né? Sim. Que dá, né? Tá vendo? Por meio de nós, ele tá falando assim, ó, por meio de nós. Então as novas comunidades é isso, é a resposta da palavra de Deus. Nós somos os novos profetas de Deus. Por quê? Por meio de nós ele pode realizar infinitamente mais. Sim. Nós oramos pelas pessoas, vocês oram pelas pessoas, canta, traz a pessoa de volta para a vida. É isso, é Deus realizando, né? É isso, amado. Sim, glória a Deus. E conta para nós algum milagre, algo que aconteceu lá na comunidade nesse Sim. tempo todo de providência. Nós estamos vivendo disso, né? Construindo o rincão. E tá aqui o testemunho, viu, pessoal, disso, sobre essa doação, que muitas vezes chega, tem dia que chega, tem dia que não, o coração se preocupa, mas Deus está cuidando de tudo, né? Isso mesmo. Então, logo quando a gente iniciou a comunidade, né, lá na casa, a gente decidiu viver da providência, logo faltou gás e eu sempre falo esse testemunho, né? Para nós, como fundadores, logo faltou gás e alimento. Então, chegou uma semana que a gente não tinha gás de cozinha e nem alimento. Ficamos ali cerca de 2, 3 dias, né? E eu fui até a paróquia, fui até o sacrário, orei, pedi a Deus, confiei nele, passei na imagem, falei: mãe, eu sou o teu escravo. Seja feita a tua vontade. E logo quando eu estava tava indo para ir embora, me virei, tinha um sacerdote, ele me deu um envelope, e dentro do envelope tinha um valor de R$ 100. Isso em 2016. Estamos falando de 10 anos atrás. Tinha um valor de R$ 100. Deu para comprar o alimento e deu para comprar o gás, naquela época. Confiar na providência não é fácil. Por quê? Porque você vai depender de um Deus que você não vê. Você vai depender de uma pessoa que você não toca, né? Como a gente consegue tocar aqui, ó, né? Humanamente, né? E o mundo espiritual é diferente. Ele é diferente, né, do humano, né? Para você viver da providência, você precisa estar, né? Eu digo minha opinião, né? Você tem que estar muito enxertado em Deus. Tem que estar muito ali na intimidade com Ele. Porque você falar para sua esposa: olha, Deus vai dar. Como? Você vai falar para o teu filho, né? Deus vai dar. Como? Os milagres, eles acontecem no momento em que você crê. Hoje vamos falar disso, hoje à noite.
falar muito do nascer de novo, né? Mas da fé, entendeu? Muito isso. E para nós foi assim. Na comunidade, quando a gente foi para lá, o primeiro sinal que a gente teve de Deus, que era para ser ali. Quando nós fizemos o contrato de aluguel, eu não conhecia o dono, hoje tem o contato do dono, mas na época não tinha contato com o dono, só com a imobiliária, né? A imobiliária passou, falou: olha, vocês vão pagar um tanto, tá? E tá aí o contrato. Daí a gente viu o contrato, o dia que estava, a gente não escolheu. A gente foi lá, né, em outros dias. O dia que estava o aluguel era dia 13. A gente foi para lá em setembro. E o primeiro aluguel ia vencer em 13 de outubro. Última aparição de Nossa Senhora de Fátima. 13 de outubro foi o primeiro dia primeiro mês que a gente começou a pagar o aluguel lá. Primeiro sinal, né? Que a gente viu que era o próprio Deus mesmo, que a gente não escolheu. A gente não, e até hoje, né? 8 anos depois, até hoje é o mesmo dia, 13. Todo dia 13, né? Esse foi um dos sinais, né? Milagres, irmão. Muitas e muitas pessoas que foram ali receberam milagres. Eu recebi um milagre. Nós levamos muitos missionários lá, inclusive a irmã Zélia, né? Foi lá e ela profetizou na minha vida. Ela viu que eu não tinha mais filho, falei para ela que eu era operado, na época ainda era, e Deus me mostrava que eu ia ter um filho, porque eu via uma criança andando ali, naquele lugar, né? O João Paulo, né? E eu falava, nossa, uma criança, deve ser de alguém que a gente reza e tal. E Deus queimou meu coração, falou, não, é o teu filho. Eu falei para Cleide. Daí nós trouxemos a irmã Zélia, ela profetizou, e ela falou, olha, um dia Deus vai dar um dinheiro para você desfazer a vasectomia fora da comunidade. Uma pessoa vai vir e vai pagar. E realmente, a pessoa que pagou R$ 300 pagou 9.000 para mim desfazer a vasectomia. 1 ano e meio depois, nós engravidamos o João Paulo. Milagres, milagres, graças a Deus, muitos milagres ali, né? Tanto em nós quanto nos outros. Pessoas que não podiam engravidar tiveram filhos, pessoas que nem sonhavam, pessoas que há 20, 18, 12 anos sem casar na igreja, casaram. Todos a partir do momento que pisaram ali, né? Eu sempre brinco. Eu estava lá em Cascavel, eu falei exatamente isso também. As pessoas que pisam ali, acontece 3 coisas. Imagina que é. Ou casa, ou engravida, ou muda de vida. Aleluia. Uma das 3 coisas acontece, irmão. Que bênção, né? Louvado a Deus. Eu sou louco para conhecer lá. A hora Deus vai preparar um momento, a gente se organizar para ir também, passar um dia lá. Sim. Em nome de Jesus. Porque as comunidades é isso, né? Quando elas se juntam, elas são oxigênio. Exato, irmão. As outras. E auxiliam umas nas outras. Porque a gente nunca sabe tudo, né? A gente vai Não, imagina. aprender. A gente aprende muito com quem vai lá. Os pregadores que vão lá. Semana passada a gente estava com Danilo Lopes, né? Sim. O baterista lá, nossa. Benção, hein? Cara humilde, né? Você conhece ele, né? Conheço, tô tentando Simples. fazer, ajeitando ele. Simples, irmão. Simples. Irmão simples. Olha, muito simples. Muito fácil para vir toca. Onde tiver a bateria, ele vai. Eu vi Né? o testemunho dele pegar aí lá falando sobre tudo que ele passou, né, no mundo rock. O mundo do rock antes mesmo, né? Consagrados a demônios que ele foi. Enfim. Louvado seja Deus. Vamos falar um pouco sobre consagração a Nossa Senhora, sobre o método, como que você comentou um pouco, né, como se consagrou, e fala para nós o que seria essa consagração. Eu quero aqui que você traga esse povo que está nos acompanhando, assistindo, o Espírito Santo convence a essa consagração. Sim. Bom, consagração ela não foi inventada pela comunidade Todos Tuus, nem pela comunidade São Miguel, Arcanjo, né? Nada mais é do que obedecer aquilo que Deus pede. Eu falava para ele aqui, né? Se a gente for ler a palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 26 e 27, Jesus Cristo fala: Filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. Aí, terminando o versículo, diz: E dessa hora em diante o discípulo tomou, levou para casa como sua, né? Então, o evangelista João é nós, né? Quando a gente ama Nossa Senhora, o que a gente faz? Leva ela para onde a gente for, para nossa casa, para o nosso trabalho, para a nossa escola, para o dia a dia, né? E ser consagrado pelo método de São Luís nada mais é do que aquilo que São Luís ensina
no livro que ele escreveu no século XVIII, né? É renovar as promessas do batismo. Ah, João, mas o que é renovar as promessas do batismo? A gente acabou de viver isso no Sábado Santo, né? Sim. Renuncias a Satanás? Sim. Suas pompas? Sim. Isso. O que é renovar? Dizer não ao demônio. Então, sozinho a gente não consegue. Através de Nossa Senhora, ela nos ajuda, ela nos levanta, ela nos reergue, ela nos mostra o caminho. É isso. Consagração nada mais é do que viver as promessas do batismo. Amar Jesus, obedecer os seus mandamentos, né? Porque a palavra de Deus é clara para nós. Aquele que me ama e guarda os meus mandamentos. Não é só amar. Ah, eu amo Jesus. Jesus é maravilhoso, né? Só por ti, Jesus, né? Mas não é só isso. É guardar e viver. Viver os seus mandamentos. Então, sozinho a gente não consegue. Por isso que Jesus, sabendo de tudo que ia nos acontecer, nos deu quem? Sua mãe. Aí a sua mãe vem o quê? Relembrar para nós. Olha lá, hein? Olha o que você está fazendo. Ela nos alerta. Não, aí está errado. Olha, o que você vai fazer não é da vontade do meu filho. Né? Nada mais é do que isso. Porque as pessoas, elas... Eu já vi muitas coisas que as pessoas falam da consagração e não é. Né? Eu sempre digo que o tratado da verdadeira devoção, que São Luís escreveu, a gente nunca pode ensinar aquilo que ele não está escrito, né? E nem colocar aquilo que a gente quer dentro do tratado. Se não está escrito, então não inventa. Eu sempre falo isso, né? O tratado da verdadeira devoção, no parágrafo 1, diz assim, ó: foi por meio da Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo, e é por meio dela que ele vai reinar no mundo. Por meio dela como? Por meio de nós, seus consagrados. Aquele que vive a verdadeira consagração, ele é Nossa Senhora no outro. É Nossa Senhora falando, é Nossa Senhora rezando, é Nossa Senhora pregando, entendeu? Sim. Isso é a consagração. Sim. E eu falo assim, Deus, né? Só que está se consagrando os jovens aí, manter firme não é fácil, né? Pessoal do deserto, tem 3 dias. Quanto para o povo que está assistindo, explicar um pouco como funciona iniciar essa consagração, que é válido também online, hoje está tendo muito pela internet. Eu posso colocar no YouTube e fazer a consagração? Ótimo, vamos lá. Para a gente se consagrar, a primeira coisa que precisa é ler o tratado ou ouvir o tratado. Ah, não, João, eu sou surdo, ou alguém explicando para você. Isso é válido. Então, as 3 formas: ler, eu lendo, ouvindo, ou alguém me explicando. Né? São 8 capítulos, são 273 parágrafos. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, ler. Segunda coisa, entender. Né? A terceira coisa, marcar a data. E a quarta coisa, se consagrar. Então são 4 pontos, né? São 4 passos, né? Que a gente precisa fazer. Então não é simplesmente, eu gostei da correntinha, né? Gostei de usar uma sainha, vamos lá. Não, não é isso. Por quê? Porque a consagração, eu trato a consagração como um casamento, né? Gustavo e o João, para se casar com as suas esposas, teve que conhecer primeiro. Né? Não simplesmente foi lá, viu? Vamos casar amanhã. Mulher dá um tapa na nossa cara, né, Gustavo? Cara louca, né? E não é, né? O passo que a gente faz não é assim. Então, é primeiro conhecer. Como eu conheci minha esposa, vamos conhecer Nossa Senhora, que é através do tratado, né? E depois vamos noivar. Noivar o quê? É fazer os exercícios espirituais, né? Que aí vem o deserto. Noivar, será que é isso mesmo? O noivado não é um casamento, o noivado é o discernimento. Né? E os exercícios espirituais também é o discernimento, porque tem muita gente que começa no exercício e não faz a consagração. O próprio São Luís diz no tratado, tem pessoas que vai só ver, tem pessoas que vai só olhar, tem pessoas que vai ler e não vai se consagrar. É o discernimento, né? Então, e por último, você vai marcar o casamento, né? No noivado, que é o 3º passo. E o 4º passo é o casar, que aí você casa. Beleza. Quando eu caso espiritualmente, é um só ou é 2 pessoas? Um só. É um só. A igreja nos ensina, não é? Então, quando eu me consagro, também é um só. Por quê, João? Porque eu dou para Nossa Senhora governar a minha alma. Olha isso. Profundo, hein? Por isso que o demônio nos perturba tanto quando eu estou lendo,
e quando eu estou fazendo exercícios espirituais. Por quê? Porque no final ele sabe. Quando essa pessoa terminar tudo isso, ele vai entregar para ela, como ele diz, né? Não fala o nome dela, né? Para aquela mulher, ele vai entregar a alma. Nossa Senhora começa a governar a nossa alma. Não é o corpo, não é o zóio, não. É a alma. Por quê? Por que a gente dá alma? Porque quando a gente morrer, o que vai sobrar? Alma. A alma. Sim. Aí vem a igreja, não é? A igreja, olha como é, né, teológico as coisas, né? Aí vem a igreja. Quando eu morrer, se eu morrer em estado de graça, a minha alma vai para o céu. Se eu morrer em pecado mortal, para o inferno. Por isso que o demônio briga com a gente, levantando coisas do passado, levantando pessoas, levantando tudo, para que você não se consagre. Porque a partir do momento que você se consagrou, publicamente ou pela tua boca ali, ó, diante de uma imagem, não precisa ser dentro da missa, né? As pessoas ficam, né? Não é. Gera muita dúvida se tem que ser numa festa de Nossa Senhora, algo assim. Não precisa. A única coisa que precisa, ler o tratado, entender, fazer os exercícios espirituais e marcar a data. Quando você se consagra diante de uma imagem. Claro que dentro da missa é melhor, mas obrigatoriamente não. O que é obrigatório estar em estado de graça? Né? Em estado de graça. Você se confessar, se arrepender e você fazer o seu ato de consagração. A partir do momento que você começa, ó sabedoria eterna encarnada, o demônio fala, perdi. Tem um caso muito legal. Dá tempo? Dá, vambora. Tem um caso muito legal de uma mulher que ela se consagrou, sempre conto isso. E ela começou a viver relaxadamente a consagração. E ela perdeu o amor por Nossa Senhora e a amiga dela já estava com o pé com o demônio. A amiga dela falou, olha, hoje eu estou indo visitar lá o terreiro, você quer ir? Ela falou, não tenho nada para fazer, eu vou lá. E ela foi, perceba isso. Aí na hora que vem lá os trem, a pessoa chegou na frente dela e falou, ó, todo mundo aqui quer, mas você eu não posso fazer nada. Ela falou, não, como assim? Eu estou aqui por livre e espontânea vontade, como você não pode fazer nada? Aí a pessoa falou, porque você já é dela. O demônio que estava naquela pessoa, que é o próprio demônio, a gente sabe disso, reconheceu na alma dela que era de quem? Da Virgem Maria. Sim, eu tenho um amigo, um grande amigo meu que teve um testemunho assim também. Aconteceu que ele namorava, né? Ele tinha casado com a esposa dele na igreja, tudo legal. Ele cresceu dentro da igreja, só que por um momento ele se desviou, tudo mais. Aí teve um dia que o sogro dele falou: não, vem em casa que a gente vai fazer uma janta. Aí, chegou lá, o casal chegou lá na casa do sogro. O pai da moça, no caso, já tinha preparado tudo lá para fazer oferendas, coisas lá. Nossa. Ele não era, mas tava o pai de santo lá. Uhum. Aí beleza, chegou lá, aí falou, senta aí. Senta aí, sentou lá na mesa e tal, e começaram a conversar tal, daqui a pouco chamou esse rapaz que foi lá fazer o trabalho, junto com o sogro, chamou ele lá fora, falou, algo que aquele rapaz não tá deixando. Eita! E dentro dele tava fazendo Ave Maria já. Porque ele tinha conhecimento, né? Ave Maria, foi Ave Maria e não deixou. Nossa Senhora atrapalha os planos de Satanás, irmão. Por isso que todos nós devemos nos consagrar. Porque uma alma consagrada, diz São Bernardo de Claraval, não se perde. Uma alma que ama Nossa Senhora verdadeiramente não se perde, né? O tratado no capítulo 3 vai nos ensinar que é necessário ser consagrado para se salvar. Olha que forte. Uhum. É necessário um ser humano ser consagrado a Nossa Senhora para se salvar, meu irmão. Não é brincadeira. Sim. Até na nossa Ave Maria a gente fala agora, na hora de nossa morte, que ela nos protege. Então precisa fazer todos esses passos, né, para se consagrar. E depois tem a renovação também, né? A renovação São Luís pede obrigatoriamente uma vez por ano. Renovar todo dia você pode. Ele nos ensina, né? Sou todo teu, ó Virgem Maria. Pronto. Sou todo teu, ó Virgem Maria. Renovei. Sou todo teu, ó Virgem Maria. Renovei, né? Totus tuum egum sum Mariae, né? Sou todo teu, Virgem Maria. Tudo que é teu é meu. Então é a primeira renovação que eu posso fazer diária. Agora, ler novamente os exercícios espirituais todo ano, na mesma data, né? Se você se consagrou a Nossa Senhora de Fátima, todo ano, dia 13 de abril, você começa. Porque dia 3 de maio você renova, Sim. né?
É todo ano, 30 dias antes da festa que vocês consagrou. Sim, Por que dia de Nossa Senhora? Para ajudar a lembrar. Obrigatoriamente, não. Né? Mas ajuda a lembrar. sim. E também, querendo ou não, a força da oração se torna maior com Sim. a presença na igreja e tudo mais. E a gente trabalha com os jovens, né? Trabalha muito com os jovens, tem toda essa questão dos pais, essa carência, também os problemas com sexualidade. E qual que é a importância da Nossa Senhora para os jovens? Você é doido. Total. Nossa Senhora é mãe, Nossa Senhora resgata, Nossa Senhora traz de volta, como ela fez comigo, né? Na minha vida. Eu também não tive pai, nunca conheci meu pai. E minha mãe também não dava aquela atenção, né? De mãe, de carinho, de abraçar, de beijar. Hoje não. Hoje meu filho, minha filha tem 18 anos. Minha filha, eu abraço ela, né, quase todos os dias. Está trabalhando, graças a Deus. Nessa hora deve estar em casa já. Mas chega, eu beijo, sabe por quê? Porque eu quero dar aquilo que eu não tive. Né? E quem nos ensina isso? Nossa Senhora. Né? Porque ela é mãe. Né? A mãe quer passar o cheiro dela para o filho. Né? E nós, como pais, somos mãe. E mãe é pai. Né? A palavra El Shaddai, no hebraico, significa pai e mãe. O Todo-Poderoso, ao mesmo tempo, ele é pai e mãe. Ele é El Shaddai. Né? O Todo-Poderoso, El Os Shaddai. irmãos protestantes às vezes falam isso, mas não Sem imaginam. entender, sem entender. Né? E Nossa Senhora é mãe de todos, viu? Quando Nosso Senhor Jesus Cristo deu ela na cruz, né? Entregou ali aos pés da cruz, ela é mãe de toda a humanidade inteira, de 8 bilhões de pessoas. Por mais que aquele ou aquela não busque ela, mas ela é mãe. Ela roga por nós, né? Roga por todos. Então a importância de ser consagrado é você encontrar um amor de mãe. É você encontrar naquilo que você nunca teve. Porque o mundo oferece, né? Nós já fomos, já vimos, ou já tratamos de pessoas que caiu no mundo e se perdeu. Mas o colo de Nossa Senhora, irmão, é fantástico. Eu estou trabalhando com um rapaz que está nos ajudando no teclado, e ele foi para a comunidade recentemente, 4 meses. E ele me relatou essa semana que a primeira vez que ele pisou ali na comunidade, ele leu uma oração que nós temos lá de consagração. E ele começou a ler toda missa ou celebração, a gente lê. E ele começou a ler no final da missa, ele começou a chorar. Porque ele relembrou aquele abandono que ele teve, que ele deu para Nossa Senhora. O abandono de mãe e o abandono que ele deu para Nossa Senhora. Aí aquela oração trouxe ele de volta. Olha, irmão, é forte, é forte. É Nossa Senhora. Tudo aquilo que a gente pede para Nossa Senhora, ela entrega para Jesus e acontece. Uhum. Sim. E qual que é a diferença entre adorar Jesus e venerar Nossa Senhora? Muitas vezes tem essa questão nas redes sociais, né? Nem convém de ficar discutindo entre isso, mas do nosso dia a dia, no colega de trabalho, algo assim. Sim. Quando, mas por que vocês ajoelham na frente de Nossa Senhora, então? Então, vamos lá. O nosso fim último, o fim de todo ser humano, seja ele budista, ateu, seja qual for, o fim último do ser humano é a morte. E a gente falava agora há pouco. Se você estiver em estado de graça, a sua morte é o paraíso. Né? Se não tiver, é o inferno. O fim é o céu, para nós como cristãos, católicos. O nosso fim é o céu, amém? Só que nós temos um meio para chegar no céu. Então, nós católicos usamos o meio para chegar no fim. O fim é o céu. E qual é o meio? Nossa Senhora. Por que Nossa Senhora, João? Porque ela é aquela que mais esteve próximo do nosso Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Ela é aquela que alimentou Jesus, carregou Jesus, trocou Jesus, ensinou Jesus a falar, ensinou Jesus a andar. Imagina se ela não pode nos mostrar Ele. Então, o meio é Nossa Senhora. Para que eu pudesse chegar nesse endereço aqui que eu estou hoje, em Caçapava, saindo de Sorocaba, eu tive que usar um meio, que é o GPS, né? Todos nós conhecemos aí. Então, para nós cristãos na vida espiritual, quem é o GPS? Nossa Senhora. Para chegar no fim, que é Jesus. Então, para nós, recorrer a ela, irmão, é o que eu falava até um pouco antes aí. No capítulo 3 do tratado, São Luís coloca, né, a importância de nós sermos devotos de Nossa Senhora. Temos inúmeras e milhões de histórias de pessoas que recorreram a ela na hora da morte e foram salvos.
Por quê? Ela salva? Não. Ela intercede. Eu pedindo é uma coisa. Agora imagina a mãe de Jesus Cristo, na pessoa que é de Deus, pedir. Tem diferença, né? Tem muita diferença. Se eu pedir, Nossa Senhora, cuida de mim aqui no trânsito. Ah, beleza. Agora imagine Nossa Senhora falando, meu filho, cuida daquele ali que está perdido no trânsito, tá quase batendo um carro vai bater nele. Ele vai falar o quê? Agora. Né? E o Tratado de São Luís, através da consagração, ele diz que Jesus é tão obediente a Nossa Senhora no céu como ele foi na terra. Você é doido, irmão? Por amor, não por submissão, porque Deus está acima de Nossa Senhora milhões e milhões de vezes, né? Mas ali por amor à sua mãe, Jesus atende o pedido. É exatamente isso. Então nós, cristãos, recorremos a ela por amor, por carinho, né? De filho, mas de uma pessoa que pode mais do que eu. Né? Abaixo de Deus está Nossa Senhora. Abaixo do Todo-Poderoso, da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, abaixo da Trindade está Nossa Senhora. E a palavra de Deus declara para nós, não é? Salmo 44, versículo 10. À vossa direita se encontra a rainha. Quem é essa rainha? Se não é Nossa Senhora, né? O que Santa Isabel disse? De onde me vem a honra de vir a mãe do meu Senhor, né? Do Quírios, do Salvador. Só tinha um Salvador, que era Deus, né? Então ela é mãe, ela pode interceder para nós, ela pode pedir aquilo que eu não tenho não tenho nem força de pedir. Então, recorrer a Nossa Senhora, meu irmão, dentro da Igreja Católica, não é adoração, é carinho. E carinho se chama veneração. Fechou? Pega essa. Graças a Deus, né? Qual foi a maior graça que você viveu pela intercessão de Maria? Trazendo assim já para o testemunho, para a gente já ir concluindo. A maior graça foi o João Paulo. Dentro da comunidade foi, porque o que Deus mostrou e o que Deus fez por intercessão de Nossa Senhora. Hoje ele tem quantos anos? 3 anos. Ele ficou chorando lá, tadinho. Ficou com a avó, né? Porque a gente deixou ele, daí ele falou, quero ficar lá. Uhum. Aí quando ele viu a gente saindo... Eu quero ir também, Aí chorou, tadinho. Fica a cruz e a espada. E fica um coração meio, né? Então é o João Paulo, a graça, assim, né? Por quê? Por que o João Paulo, irmão? Porque o filho que eu tenho de 20 anos, eu não tive, né? Não tive vivência, não tive beijo, não beijei, não tive carinho. Deus me deu aquilo que eu perdi, né? A minha filha de 18, eu estava como? Na rua, tinha abandonado. Hoje Deus me deu a Gema Maria, né? Você tá entendendo? Aquilo que a gente dá para Deus em oferta de sacrifício, né? Deus devolve para nós, em oferta de amor. Em oferta de falar, não, estou te curando, estou te dando porque agora você está curado, agora você pode. Então, a maior graça que eu recebi foi desfazer a vasectomia e ter outros filhos, né? Que é o João Paulo. Sim, vale a pena consagrar a Nossa Senhora. Vale muito a pena. Então, fez 10 anos, né? 10 anos de consagração. 10, né? 10 anos. Que benção, louvado seja Deus, né? João, quero agradecer pelo seu sim essa noite de hoje. Muito obrigado mesmo. Está aqui conosco mais uma vez, a honra ter que grande amigo daqui da comunidade, o pessoal todo gosta muito dele. Vou chamar a família dele, eles chamam ele assim, o pessoal por aqui. Deus seja louvado por essa comunidade. Alguém ou algum encontro que teria? Vamos lá. Amado, nós temos próximo de um encontro que eu quero trabalhar muito nele, dia 11 e 12 de julho. 11 e 12 de julho, o nosso Congresso Mariano. Vai ser bom. Já está confirmada a presença do nosso arcebispo, já está no cartaz, né? Nós vamos ter o Davi do Metanoia, né, com a gente também. O Lucas Montaglia, lá do Paraná. O Danilo Lopes, né? E mais um também, que é o Plínio Bianchini, lá do Rio de Janeiro. Vambora, gente. Vamos com a gente aí. Já tem ficha de inscrição? Tem sim. Liga nesse número aqui que eu vou te passar. Pode? Pode, tá. 015, que é o DDD de Sorocaba, né? 015 99602 5541. 015
99602-5541. Ou entra lá também, todoteu.com. Teu com U. Todoteu.com. Glória a Tá o Deus. cartaz lá. Glória a Deus. Encontro de oração todo sábado, né? Isso, todo sábado, 7h30, o nosso grupo, nosso mover de Deus. Temos missa diária na comunidade. Olha, vai conhecer a comunidade. Se tiver na região de Sorocaba também, né? Passa ali. Temos Santinha. Hoje, esse ano Deus pediu algo a mais. Nós estamos com adoração perpétua. Glória. Né? 24 horas o Santíssimo exposto. É graça em cima de graça, irmão. E temos a campanha, né? Terra Prometida. Sim. Você que está assistindo pode ajudar nós a comprar aquele lugar, viu? Vai ser o de vocês, já. Amém. Gente, quero aqui rapidinho mostrar para vocês a camiseta da comunidade São Miguel Arcanjo. Vale a pena, hein? Estamos aqui. Mostra aí, João. Olha aqui, amado, só. Essa é aqui, para a criançada, São Miguelzinho. Então, que você possa adquirir aí. Quem como Deus. Isso, na comunidade São Miguel Arcanjo, que nossas crianças também é evangelizado, que é o futuro, né, João? É isso mesmo. Então, a gente precisa mesmo cuidar das nossas crianças. Também temos aqui essa aqui maravilhosa. Eita Deus, ó. Eita, coisa boa mesmo, essa de algodão, maravilhosa, a gente está trabalhando aqui, tudo em prol mesmo da evangelização, em prol do Rincão, você possa nos ajudar. Ah, essa é a minha. Essa aqui é de Nossa Senhora, gostou muito dessa? É linda. Então nós estamos bem-vindos lá no Rincão, todo sábado, nosso encontro de oração, às 7h30, aqui na comunidade de São Miguel Arcanjo, em Caçapava. Também tem as redes sociais, comunidade de São Miguel Arcanjo. E gostaria de chamar aqui a família, o pessoal que veio com o João. Vem aqui. Essa longa viagem, né? 3 horas que vier. Nós tivemos que parar, viu? Imagina, você já foi porque lá foi na Araquara, olha. Graças a Deus, gente, muito obrigado. Obrigado mesmo pelo auxílio de vocês essa noite de hoje. Muito obrigado mesmo. Que Nossa Senhora possa interceder cada vez mais e possa cuidar mesmo, não só da comunidade, mas sim de toda a família. Obrigado pelo convite, viu? Nós vamos mandar um abraço para alguém, para os filhos que ficam lá, né? Todos os membros da comunidade, todos que lá estão. Hoje nós estamos com noite de efusão, né? Queremos agradecer o carinho deles também, né? A intercessão deles por nós, por estarmos na estrada. Verdade, né? Graças a Deus. Muito obrigado, gente, mais uma vez. Obrigado, pessoal. Deus abençoe o sim de vocês e espero que vocês possam nos ajudar a evangelizar cada vez mais, avançar com o reino de Deus. Fique ligado aí que semana que vem estamos trabalhando alguma surpresa aí, em nome de Jesus vai dar certo. Então fique ligado, semana que vem temos mais, quarta-feira às 20 horas. Tchau, pessoal. Deus abençoe. Deus.